Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Mais um devocional e motivacional nessa manhã. Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 14, versículo de número 30, que fala da seguinte maneira: Mas Pedro, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Coisa maravilhosa. Jesus andando sobre as águas, o famoso trecho que fala de Jesus andando sobre as águas. Jesus foi orar, se distanciou dos seus discípulos, foi para o outro lado, no outro rio, na outra banda do rio, e os discípulos estavam no barco. De repente viram um vulto andando por sobre as águas. Pedro, o séptico Pedro, olhou, achou que era um fantasma. E Jesus, vendo que eles estavam afoitos, estavam com medo, disse: calma, sou eu, não é um fantasma. Pedro, o séptico Pedro, disse: Senhor, se és tu, deixa-me ir contigo, deixa-me que eu ande junto contigo. Deixa também que eu ande por sobre as águas. E Jesus disse: vem. Pedro começou a andar. De repente Pedro teve medo, é o que diz o versículo de número 30, medo. Ele teve medo dos ventos, teve medo da força do mar, da força das águas, do vento batendo na sua cara, e começou a afundar. Afundou até pronto que ele iria se afogar, iria morrer. Ele disse: mestre, salva-me que eu estou afundando. Jesus pegou e levantou a mão e o puxou. Esse trecho é uma simbologia bíblica de todas as coisas ruins dessa vida, das aflições, das tribulações, dos momentos tempestades da nossa vida, dos momentos desertos da nossa vida. Às vezes estamos caminhando com Jesus e caminhando bem rumo a Jesus. De repente a gente para de fitar os olhos naquele que está na frente. Pedro fitou os olhos em Jesus. De repente ele teve medo da tempestade, teve medo do vento. Muitas das vezes nós temos medo das tempestades dessa vida, dos ventos dessa vida. Começamos a ter medo, começamos a falhar na nossa fé, começamos a esquecer de Deus, esquecer das coisas de Deus, paramos de fitar para frente e olhamos para a chuva, olhamos para a tempestade, olhamos para as dificuldades dessa vida, para os obstáculos dessa vida, e esquecemos que quem mandou a gente ir foi Deus, que quem disse vem foi Deus. Meu amigo, minha amiga, foi Deus que te mandou ir, foi Deus que te mandou caminhar com Ele nessa vida, no mar revolto dessa vida. Às vezes, olhamos aos momentos difíceis, as aflições, as tempestades, as tribulações, esquecemos que Deus está conosco e começamos a afundar, literalmente. Isso pode ocorrer em várias esferas da nossa vida: a financeira, a espiritual, a matrimonial, a profissional, a estudantil. Mas devemos sempre lembrar e olhar para quem está na frente, para quem está chamando, para quem está andando junto com a gente e chama a gente também para andar por sobre as águas, para andar sobre as dificuldades dessa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que possamos sempre olhar para frente, para o alvo que é Cristo Jesus, aquele que nos chama e diz: vem, anda, eu estou andando por sobre as águas, tu também andarás. Certa vez Jesus disse: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, mas eu venci o mundo. Pense nisso. Jesus te ama. Ande por sobre as águas, mas olhe para Jesus. Fite a sua vida em Jesus. Entregue o controle total da tua vida a Cristo. Pense nisso.